Outra coisa que atrapalha o emagrecimento de muitas pessoas, falta de rotina. Sabe por que a rotina atrapalha? A falta da rotina atrapalha a vida das pessoas? Pela falta de organização. Eu tô acabando trazendo um pouquinho de cada coisa que eu venho sempre falando para vocês, assim, mas é que eu queria fazer um apanhado, né? Onde tudo vocês verem justamente a complexidade do emagrecimento. Agora, a falta de rotina, gente, ela está associada à falta de organização. Mesmo que seja uma pessoa que não tem horários definidos, se você coloca a sua vida como prioridade, a sua alimentação como prioridade, você vai conseguir comer nas horas que você puder. Eu vejo muito isso lá no meu consultório, nos meus atendimentos também. E vejo também lá nas meninas, lá no TED, né? Com algumas delas. Não todas, mas algumas passam também por situações semelhantes. Fernanda, eu não tenho horário muito certo. Não tenho muito horário para café da manhã, não tenho muito horário, meu trabalho faz isso, faz aquilo. E assim, aí quando eu pergunto, mas vem cá, mas você tá com a comida por perto para que a hora que você tenha tempo você coma? Não, eu não lembro de levar marmita, eu não lembro de levar uma fruta. E aí às vezes eu como que tem perto. Então a falta da rotina está associada à sua falta de organização e está associada também a essa questão de você não colocar a sua alimentação como prioridade. Colocamos a alimentação como prioridade, você vai conseguir se organizar estando com a sua comidinha, independente de você ter uma rotina mais frenética ou não. E mesmo dentro da rotina frenética, se você não é preferência, se você não é prioridade para você, você não vai encaixar esse horário de alimentação. Porque se a sua alimentação for prioridade, pode ser que um dia ou outro você não consiga, claro, porque tem dias mais corridos. Mas se essa coisa de você se cuidar, se a alimentação passar a ser prioridade para você dentro do seu ritmo de vida, você vai conseguir encaixar. Então, são muitos os pensamentos que limitam o emagrecimento, que fazem com que as pessoas não alcancem resultado dentro do processo de emagrecimento. Por isso, que quando eu estava fazendo a média, quando eu estava com inscrições abertas do PED, eu falei muito para vocês assim, gente, é muito fácil vender emagrecimento. É fácil virar para uma pessoa e falar, vem cá que eu vou te dizer que você tem que comer menos para você emagrecer. Isso é fácil. Agora vocês estão vendo a quantidade de fatores que estão envolvidos dentro do processo de emagrecimento e que isso faz com que seja impossível da gente dizer que emagrecimento começa na boca? Não, nunca. Jamais. Por isso que eu sou tão apaixonada nessa nutrição comportamental que trata primeiro das emoções, considerando todos os aspectos do emagrecimento. Pode ser que você tenha facilidade no final de semana, mas você não se organize durante a semana. E aí, muitas vezes, as pessoas falam para mim assim, mas final de semana para mim é mais tranquilo, Nutri, eu tô em casa, eu consigo comer melhor no final de semana, mas o meu problema é a semana. Se o problema é a semana, é pela falta de organização, né? Pela falta de você se priorizar essa alimentação para que você organize no final de semana, que é mais tranquilo, para você levar essa mesma tranquilidade, ou pelo menos parte dela, para a sua semana. Sem dúvidas, a alimentação desregrada. Mais uma vez, assim, né? Vamos desrotular essa alimentação como regrada e desregrada. O que seria, né, gente? Às vezes eu fico pensando assim, quando alguém fala para mim assim, mas eu vou usar esse exemplo aqui, né? A minha alimentação é desregrada. O que será que é para essa pessoa o regrado? O regrado, geralmente, se a pessoa diz que a alimentação dela é desregrada, porque quase em todos os casos está associado àquele pensamento absolutista do tudo ou nada. Ou eu como muito bem, ou eu só como frutas, vegetais, não sei o quê, pratos coloridíssimos todos os dias, ou eu como completamente ruim. Então, essa coisa da alimentação desregrada, de você achar que a sua alimentação é desregrada o tempo todo, é porque você está olhando com esse pensamento de tudo ou nada para essa comida. Que todas as refeições, ou elas têm que ser muito perfeitas, se elas não forem muito perfeitas, elas vão ser muito ruins. E aí você nem valoriza o que é de bom que você está comendo de bom aí ao longo do dia. Eu tô ansiosa, e isso faz com que eu coma mais. Mas o fato de eu comer mais, de eu não ter me organizado para comer algo legal ali, vai fazer com que eu coma alguma coisa que eu considere proibido. E aí aquilo vai gerar em mim uma angústia. Eu vou me culpar porque eu não me organizei e porque eu tô comendo sem controle. Gente, é um buraco fundo, né? É um buraco fundo. Minha fixação por pão e a vontade de enfiar o pé na jaca no final de semana. Final de semana nós falamos bastante aqui já. Pão não deve ser problema para ninguém. Pão não é problema para ninguém.
Pão é problema se você come no pão a sua emoção e exagera na quantidade do pão. Se você faz isso, sim, o pão vai ser problema para você, mas não somente o pão. Qualquer outro alimento que você coma a sua emoção junto com ele vai ser problema para você. Então, se você está exagerando no pão, não consegue comer um pão, se satisfazer, precisa de 2, precisa de 3, precisa de 4, né? Já vi muitos casos de pessoas comerem 7, 8 pães de uma só vez. Por quê? Porque estava transferindo para aquele pãozinho a emoção que não conseguia lidar com ela. Então, não só o pão. Eu trouxe aqui o pão, né, dessa resposta, mas pode ser qualquer problema. Pizza, hambúrguer, brigadeiro, doce, né? Bolos em geral. Então, dependendo de quem a gente está falando, pode ser um problema sério se você não leva em consideração, mais uma vez, essa porção emocional envolvida na sua alimentação. Quando você entra no processo de emagrecimento e vamos imaginar que você está fazendo tudo certinho, né? Tá comendo, tá se exercitando, tá bebendo água direitinho, e aí o seu corpo, ele entra numa fase, chama termogênese adaptativa, isso aí, mas vamos chamar de efeito platô, como todo mundo conhece, né? Que é aquele momento onde você para de emagrecer. Mas olha só, eu fiz uma live há pouco tempo até falando sobre isso. Efeito platô, gente, ele não... Um mês, por exemplo, nossa, esse mês eu emagreci só 1 quilo e parei. Efeito platô, gente, precisa dar uma olhada nele aí com 1, 2, 3 meses dentro do processo de emagrecimento. 1 mês só, 1 semana sem você emagrecer, isso não é efeito platô. Aí a gente tem que olhar o tanto de coisa envolvida também lá dentro. O que acontece? Muitas vezes, quando você começa a emagrecer, o nosso cérebro faz com que você comece a ter um aumento de fome, né? Um aumento de percepção de fome. Muitas vezes, sem que você perceba, você começa a comer um pouquinho mais de novo. Você vai aumentando quantidades, você vai aumentando frequência de determinados alimentos e isso pode fazer com que você entre no efeito platô sem que você se dê conta disso. Uma segunda coisa, às vezes a falta de estímulo. Seu corpo meio que acostumou ao que você vinha fazendo e aí a gente precisa dar um estímulo novo para esse organismo. Por exemplo, pessoas que fazem, vou usar só exemplo, tá? Quem faz musculação 3, 4 vezes na semana. Quem sabe se você colocar aí um exercício aeróbico em um horário invertido ou no dia que você não faz musculação, fazer uma caminhada, uma corrida, um pedal, alguma coisa para que dê novo estímulo para o seu corpo. Isso faz com que seu corpo saia do efeito platô. Outra coisa, mexer na alimentação. Muitas vezes aumentar um pouquinho o consumo calórico faz com que o seu corpo dê uma, como se ele desse a gente desse um susto no metabolismo e ele volte de novo ao emagrecimento. Então, são muitos os fatores, mas hoje eu, como nutricionista, o que eu vejo na minha prática é justamente, está muito mais associado a essa questão da percepção do apetite, de você perder um pouco a noção, mas isso tudo quem está fazendo é seu cérebro, tá? E ele faz com que, de uma forma que você não percebe que isso está acontecendo. Tá bom, Nuto, tá acontecendo. E como é que eu conseguiria isso, reverter isso, fazendo um diário alimentar? Escrevendo o que você está comendo todos os dias para você ver se você não vem aumentando com o passar dos dias. A questão do diário alimentar é muito legal. Então, assim, se você quer saber, entrou no efeito platô, começa um diário alimentar para saber se você não está aumentando essa quantidade de alimentação. Tá bom? Meus amores, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo. Que Deus abençoe muito vocês, todas, todos. Muito obrigada pelo carinho, muito, muito obrigada. E a gente segue aqui conversando e a gente segue se falando, tá bom? Um beijo, meus amores.